Olá, tudo bom? Muito obrigado. Se você está aqui já de novo, já começo. Antes de me apresentar, Leonardo, eu já lhe agradeço por estar ouvindo. Muito obrigado por estar me dando atenção, por estar dispondo o seu tempo para me ouvir. Eu fico muito grato e eu estou me esforçando para que isso seja de completo e total proveito para você. Esse é um esforço pessoal, o qual eu estou realmente empenhado para fazer com que seja algo proveitoso. Outra coisa para falar aqui, que eu não vou estar colocando, tirando coisas da minha cabeça e colocando para vocês. Eu vou estar usando textos e livros que são de pessoas muito sábias, pessoas que vivem na vida no dever a Deus, né, no serviço ao divino e que tem muita coisa boa, que eles estão ensinando muita coisa boa. Eu vou começar com um livro que se chama o Jardim da Emuná, que significa Jardim da Fé, né? O, o capítulo 1, que a gente vai começar a destrinchar esses capítulos, porque é fenomenal. Eu tô lendo esse livro assim, e a cada texto o meu coração palpita assim. Cara, é uma leitura maravilhosa. E eu quero fazer essas leituras com vocês. E aí a gente vai agora começar, a gente vai destrinchando o texto, conversando sobre o texto, falando um pouquinho. E assim nós vamos lá, tá bom? Eu peço para vocês tenham paciência comigo. E eu vou abrir também um grupo para que a gente possa passar os áudios. E um outro para que a gente possa conversar. Se alguém quiser postar alguma coisa lá, a gente conversa. Beleza? Aí eu vou criando os grupos conforme vai tendo gente, vai tendo a necessidade, ou se quiser, me manda mensagem no particular, que eu acho que desse começo, manda mensagem no particular, pode ser até melhor. Manda mensagem no particular que conforme eu vou tendo tempo lá, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, eu vou começar a leitura do texto. Pois bem, vamos lá, sem demora, sem enrolação, vamos começar. O nome do texto é O Enigma da Vida. O mundo está repleto de questões. Qual o significado da vida? Aonde estou indo? O que será no final? Como devo viver minha vida? Serei feliz um dia? A lista é interminável. As diferenças drásticas e aparentemente injustas entre a vida de duas pessoas nos deixam perplexos. Enquanto alguns se conduzem suavemente pela vida, outros passam uma vida inteira de sofrimentos. Alguns nascem com força e saúde perfeita, outros são fracos e incapacitados. Alguns são ricos, outros são pobres. Uma pessoa boa que nunca feriu sequer uma mosca morre jovem, ao passo que um tirano cruel fica no poder até a velhice. Por quê? Aqueles que fazem mais perguntas são os que mais sofrem. As pessoas que ganham pouco perguntam: por que tal pessoa tem dinheiro, enquanto eu, mesmo trabalhando tão duro quanto ela, quase enlouqueço tentando pagar as contas? O pai de uma criança adoentada pergunta: por que todos têm filhos fortes e saudáveis e eu tive a má sorte de ter que criar uma criança que precisa de cuidados médicos 24 horas por dia? O deficiente físico pergunta: por que todo mundo é livre e ágil e eu sou tão limitado e debilitado? O pobre olha para o rico e pergunta: por que ele mereceu ter nascido em um berço de ouro enquanto minha vida é uma guerra sem fim contra a pobreza e privação? O solitário que não consegue encontrar uma companheira pergunta: por que eu, com todas as minhas qualidades, não consigo me casar enquanto isso todos com todos os seus defeitos encontram ainda jovens esposas perfeitas? Isso não é tudo. Aqui terminou o texto. A gente pode ver que não é só você que se pergunta, que se questiona, né? Por que tem tanta gente com tanto dinheiro e eu tenho tão pouco? Por que eu não ganho na Mega Sena? Por que eu sou tão bonzinho? Por que eu não ganho na Mega Sena? Por que minha vida é tão dura? Por que meu chefe é tão chato? Por que A? Por que B? Por que C? A gente tem inúmeras questões. Inúmeras. Você não está sozinho. Você não é um alienígena por pensar assim. Você não tá longe de todo mundo por pensar assim. É normal, né? O texto está expressando que isso é uma coisa comum da humanidade, todos terem esses tipos de pensamentos, ter esse tipo de conduta. E a gente vai continuar na leitura, na segunda parte do texto. O texto continua, vamos lá. Chama Tempos de Mudança.
Ainda há um leque adicional de questões sobre as mudanças que ocorrem de um dia para o outro. Eis alguns exemplos. Por que ontem foi um dia tão esplêndido em que tudo ocorreu como planejado, enquanto hoje, sem nenhuma razão aparente, tudo é um desastre? Não sinto nada a não ser dor e sofrimento. Porque eu tinha dinheiro semana passada, mas os gastos inesperados desta semana não me deixaram o suficiente nem para comprar pão. Porque ontem meus filhos me fizeram sentir muita alegria, sendo o epítome do respeito e do bom comportamento, mas hoje eles estão se comportando como terroristas em miniatura e me fazendo subir pelas paredes. A lista é interminável, como sabemos. Aí, as coisas não estão, nós não estamos muito longe do que o texto está falando aqui. O próximo texto chama Resposta Universal. E aí agora a gente vai começar a entender os porquês da vida. Vamos lá, continuando. O nome do texto, conforme eu falei, é A Resposta Universal. Todas as questões da vida têm uma resposta universal, a emuná. Emuná é como a palavra-chave mestra para os dilemas da vida. Emuná é o termo em hebraico bíblico original para a crença firme em um único, supremo, onisciente, benevolente, espiritual, sobrenatural e onipotente Criador do universo, ao qual nos referimos como Deus, ou Hashem, como literalmente significa o nome, para que não nos arrisquemos a usar o nome dele em vão. Ele sozinho cuida de cada um de nós de maneira única e personalizada, conforme as nossas necessidades individuais. Como veremos no decorrer deste estudo, tudo o que aconteceu conosco é o resultado da vontade de Hashem e de sua vontade e de sua intervenção em nossa vida. Fenômenos que muitas vezes declaramos como providência divina. A providência divina existe para nos ajudar a cumprir nossa missão. A providência divina não apenas determina acontecimentos numa escala global, como também dita menores detalhes do universo, como o jantar de uma minhoca. Toda a nossa vida inclui cada momento, é o resultado das decisões de Hashem realizadas pela providência divina. Hashem decide quando prosperamos e quando fracassamos, quando os tempos são fáceis e quando os tempos são difíceis. De acordo com a Kabbalah, o pensamento esotérico judaico, completar a retificação da alma, ou tikkun, né, significa conserto, é a realização de uma da mais elevada que pode alcançar deste mundo material. Muitas vezes precisamos sofrer ou passar por dificuldades para conseguir um nível espiritual mais elevado, ou a retificação da alma. Assim como um atleta campeão precisa suportar sessões excruciantes de treino para chegar ao seu melhor desempenho. Uma vez que desenvolvemos um senso profundo de emuná, segundo o qual Hashem, por meio da providência divina, faz tudo para o nosso benefício, para nos conduzir pelo caminho na necessária retificação da nossa alma. Então, as peças do quebra-cabeça da vida se juntam, formando uma imagem de espantosa clareza. Com esses princípios em mente, a emuná se torna a resposta universal para todas as perguntas da vida. O texto é muito forte quando ele fala sobre isso, sobre a fé, né? Sobre tudo que acontece na nossa vida, de bom, de ruim, é de Deus. O Satã só pode encostar na gente se Deus permitir. Deus que permite. Vocês podem recorrer lá ao livro de Jó. Você pergunta lá, quem ele só encosta em Jó quando quem? Quando Deus permite. Então tudo que acontece na sua vida, de bom ou de mal, é Deus que permite aquilo. Satã não tem poder para nada. Ele não tem poder. Ele não passa de mais uma criatura criada por Deus, por Hashem, para cumprir os seus desígnios aqui na Terra. Só. Ele não tem vontade. Ele só faz aquilo que lhe é permitido. Ele não pode tocar no ungido do Senhor sem a permissão dele, né? Eu tive uma passagem na minha vida que foi muito dolorosa para mim, que foi a perca da minha mãe. Eu estava trabalhando numa multinacional, né, a Telefônica lá, que hoje é a Vivo, né? Eu estava bem de vida, tudo, e eu tinha muitos problemas pessoais, problemas para lidar com as pessoas, e por conta disso, desse problema de eu bater de frente com as pessoas, tudo, eu perdi meu emprego.
E eu falei, eu não quero querer mais trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar sendo mecânico, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de carro, eu gosto de moto, eu quero trabalhar com isso. Minha mãe olhou pra minha cara, pá, se é o que você quer, vai lá, corre atrás. Aí eu fui atrás de fazer curso, né, de começar a aprender essas coisas. E no dia que eu terminei de tirar minha carta de moto, eu morava em São Paulo, fui fazer a prova lá no Ibirapuera. Aí voltei pra casa, tava chovendo, né? Aí não encontrei minha mãe. Aí eu peguei e falei, minha mãe tinha ido no fazer uns exames. Eu falei, eu vou lá no posto encontrar ela. Aí eu peguei, desci do carro, peguei o carro e fui lá encontrar minha mãe. Quando eu cheguei lá no posto de saúde, eu desci do carro, ela tava atrás da grade no posto, sabe? Aí ela olhou pra minha cara assim, mas sabe quando a pessoa olha pra você? Olha, eu tô até vendo ela aqui. Você sente uma coisa, você sente assim. Ela deu um sorrisinho assim pra mim, tipo, com a cabecinha meio de lado, sabe? Aí quando eu vi aqueles olhinhos verdes da minha mãe assim, eu falei, meu Deus, eu falei, aconteceu alguma coisa. Na hora já me gelou o estômago. E eu fui pra lá, a gente começou a conversar. E minha mãe tava com câncer de mama. História vai, história vem. Eu continuei estudando. Eu não trabalho. Meu irmão falou, não trabalha, fica aí. Meus pais são separados, né? Separados. E meu irmão falou, não trabalha, cuida da mãe, porque vai precisar de muita coisa. Porque quando a gente faz pela parte pública, você tem que ficar andando de um lado pro outro, do lado da cidade, indo pra um lado, levando exame, sabe? Buscando coisa. E não dá pra deixar ela fazendo isso só, não dá pra deixar ela fazendo isso sozinha. Era muito desgastante. Então eu fiquei lá ajudando ela, sabe? E depois teve a operação, quimioterapia. Aí eu voltei a trabalhar. A gente descobriu novamente, ela fez quase 1 ano de quimioterapia. E depois eu trabalhando, o câncer volta. Aí eu saio do emprego de novo, a gente começa na mesma correria de novo. No dia que ela vai operar, no dia que ela vai entrar em cirurgia, tá com procedimento cirúrgico, o Hospital Pérola Baito, em São Paulo, que é reconhecimento de câncer da mulher. A médica olha as chapas e fala, não pode fazer outra chapa. Fizeram as chapas lá, os exames de novo. O câncer tinha dado metástase. Ele tinha espalhado por todo o corpo da minha mãe. Nessa hora, aí, assim, praticamente o médico falou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, quimioterapia e remediar. Ele praticamente falou isso. Não tem como salvar. Naquela hora, me bateu um ódio. Mas um ódio. Eu briguei com tudo. Eu rasguei, eu acho que uns 15, 20 livros, sabe, sobre conhecimento bíblico. Eu rasguei todos. Eu rasgava o livro assim, brochura na mão, eu rasgava de ódio. Eu rasgava os livros, eu xingava, eu chutava. Eu tava num ódio, O meu irmão mora em outro estado, né? E eu com ódio, com raiva, sabe? E depois de tudo, essas coisas, minha mãe veio a falecer. Minha mãe faleceu no dia do meu aniversário. Minha mãe foi liberta desse sofrimento. E tudo isso, né? Tudo isso que aconteceu hoje, eu olhando, depois de uns anos, tudo isso aconteceu, eu entendo porque Deus fez aquilo. Porque Deus sabia que eu não ia me tornar um homem se com minha mãe aqui. Porque minha mãe e os pais se separaram muito novos. Eu tinha 9 anos. E eu sempre tive uma profunda gratidão, uma infinita gratidão por tudo que minha mãe fez por mim. Minha mãe criou eu e meu irmão com uma pensão pequena, num ambiente hostil, que é a cidade de São Paulo. E assim, ela não tinha estudo, ela não tinha muita coisa, muitas ferramentas, e ela deu o melhor. Ela deu o melhor dela. Todo dia ela fazia o melhor que ela podia para que a gente ficasse bem e a gente fosse pessoas boas. Ela tentava de toda forma possível aquilo. E eu entendi isso muito rápido. Essa coisa da minha mãe, eu tinha muita gratidão, tenho muita gratidão por ela, por tudo que ela fez. Então, eu nunca abandonei minha mãe. Nunca. Eu falei, mãe, eu só vou sair de casa
com 40 anos. Ela, Deus me livre, eu vou queimar tuas cuecas. Ela ficava brava comigo falando, sabe? E depois que ela, assim, eu não ia sair de casa mesmo. Eu já tinha uma namorada que eu já tava há anos com ela. Posteriormente eu casei com ela, né? E desde os meus 19 anos eu tenho a mesma namorada. E casei com ela, tô até hoje com ela, uns 37 anos, permaneço com a mesma mulher, graças a Deus, uma ótima mulher. E eu não ia largar minha mãe. Eu não iria ter casado se minha mãe estivesse viva. Eu não iria amadurecer. Eu não iria seguir. Aquela porrada, aquele câncer me bateu tanto emocionalmente, fisicamente, pra eu virar homem, porque eu era só um menino. Eu ainda era só um menino ali. E eu era um menino de 30 anos. Foi ali no 30 anos foi o dia que eu virei homem. Foi o dia que minha mãe faleceu, que Deus levou ela. Então, hoje eu entendo isso. E eu sou grato. E essa foi a pior passagem da minha vida. Foi a pior passagem da minha vida. Foi o falecimento da minha mãe. Foi um período de luta horrível, que eu não desejo isso pra ninguém. E eu sei quantas famílias passam por isso. É um absurdo. Eu imagino quantas outras lutas existem com pessoas com Alzheimer, pessoas com cada doença horrível. Então eu agradeço a Deus pelo que eu passei e que isso fique gravado no meu coração, e eu entendi o que Ele queria de mim, os meus problemas. E é assim que Deus se relaciona conosco, através de provações. Deus te prova, Deus tenta. Então, com qual intuito Deus nos prova? Deus nos tenta. Deus vai lá e te coloca a prova. Deus te coloca um problema para que você se endireita teu caminho, né? Lembra que Jesus falou: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que a raiz da palavra pecado significa desviar. Se você está desviando, você está desviando do quê? Do caminho. O caminho que é Deus, que é o que leva a Deus, né? Então a gente tem um exemplo a seguir, um exemplo para chegar até Deus. Nós temos leis. Deus fala diversas vezes das suas leis e de como nós temos que nos relacionar com ela para ser o seu povo. Deus fala para Moisés: eu quero fazer uma nação. Fala para Abraão: de você sairá nações. E você pode ver por toda a parte de Gênesis, né? Que tá Deus fala: não, vou fazer de ti uma nação. Então Deus quer o quê? Quer uma nação. E o que é uma nação? Senão umas pessoas que têm a mesma cultura, a mesma língua, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil a gente acha que é normal, por exemplo, futebol, samba, essas coisas. A gente tem a nossa cultura, né? A gente fala uma língua. E Deus quer que a gente faça o quê? Que a gente tenha a língua, a cultura, as leis dele. Que a gente tenha tudo dele. Siga ele. No final, Deus vai sempre puxar a gente para isso. E quanto mais a gente luta contra, mais forte vem a provação, mais forte a porrada. Então, mantenha-se com a mente aberta para isso, e a gente vai continuar as leituras e vamos que vamos. Vamos seguir forte nesse caminho, que é muito proveitoso. Vai ser muito proveitoso, né? E aqui ele falou sobre, no texto lá, ele falou sobre cabala, sobre umas coisas assim. Eu já bato logo de entrada que eu não conheço, né? Muita coisa quanto o tema, mas o básico mesmo. O livro vai nos explicar tudo o que é possível, tudo o que é necessário. O livro vai passar pra gente, o autor vai passar pra gente, pois ele é muito inteligente e ele é um cara muito sábio. Ele é uma pessoa muito sábia e ele vai passar todas as coisas pra gente. Então, eu queria pedir pra você não ter rancor, não guardar rancor sobre tudo que aconteceu na sua vida, tudo partes ruins, coisas ruins que aconteceram com você.
Não guarde rancor. Não tenha raiva do que passou. Apaga o ódio do teu coração, porque tudo isso foi necessário para construir a pessoa que você é. E a gente vai entendendo todas essas coisas, as peças começam a se encaixar, a gente começa a evoluir e entender que tudo isso é providência divina, tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida é providência divina, e aí as peças começam a se encaixar e a gente começa a entender, e quando a gente começa a se adequar às regras de Deus, as coisas começam a andar. Então, eu acho que por aqui tá bom, e a gente segue no próximo, a gente permanece a leitura do livro. Muito obrigado por você que se chegou até aqui. Qualquer dúvida, fico à sua disposição. E o meu sincero agradecimento por você ter chegado até aqui. Muito obrigado.